Bem, estamos aqui em mais um Bibliocast e dessa vez eu estou muito feliz porque eu estou aqui com meu amigo e pastor Luiz Miguel. É isso aí, né? Diretamente Olá, de. Fala um pouco da tua cidade, fala um pouco do que você faz e eu creio que esse podcast vai ajudar muito você a entender por que você tem que usar games nas suas aulas. olá, irmão Ale. Prazer estar aqui com você nesse podcast, nesse projeto tão especial. Agradeço de coração pelo convite, é uma benção mesmo. Então, eu Amém, sou o Luiz amém. Miguel, eu sou pastor batista e nós temos servido ao Senhor no ministério no interior de Minas Gerais. Já estamos aqui há quase 20 anos, nós servimos numa cidadezinha chamada Vargem Bonita e agora estamos em Piumhi, né? Piuí. Cidade de aproximadamente 37 mil habitantes. Um lugar muito gostoso, muito especial. E temos aqui pregado o Evangelho, levado a mensagem de Deus, ensinado a palavra e também trabalhado na área de educação e na área dos games, né? Eu sou pastor e também professor, inclusive comecei a lecionar hoje, né, dar aula de geografia, apesar de ser formado em história, né? Olha só. Uma experiência legal. E eu sou casado com Débora e eu tenho três filhos, Agnes, Annelise e Luíde. E já nos últimos anos, acho que desde 2018, 2017, 2018, tenho feito um trabalho envolvendo games e cosmovisão cristã, games e o evangelho, games e educação, que é muito além dos videogames. Muito além dos videogames. E esse título é. Esse tema, né? Esse nome, né? Muito além dos videogames, quando eu achei na internet, que eu acho que foi por lá que a gente se conheceu, né? Isso, Fui foi mesmo. pesquisando. Eu me encantei, irmãos, porque você que é professor, você que é educador, que acredita que educar uma criança, um adolescente, um jovem, você tá plantando uma semente ali que não vai ficar nessa terra, né? Deus tem falado no meu coração esses dias que a gente faz muita coisa nessa vida, né? A gente planta sementes para crescer uma árvore, a gente corre atrás de bens materiais, mas tem uma coisa que você não vai deixar aqui na terra, são vidas, não é verdade, pastor? Vidas é algo para a eternidade. É verdade, é o propósito da nossa vida e ministério aqui, né? Se não fosse isso, o Senhor Jesus teria nos levado para o lar celestial já ao nos salvar, né? É Então, ele nos verdade. deixou aqui com uma missão, então nós temos que pregar o evangelho, discipular os novos convertidos, tentar ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, a crescerem. E na área da educação, né, ajudar as crianças, adolescentes, que é um desafio muito grande, mudar o caráter, o coração, a mente deles, e sempre apontando para a glória de Deus. E temos muitas ferramentas para isso e algumas até aparentemente inusitadas. E os games fazem parte disso, podem ser bem usados para a glória de Deus e para a educação das crianças também. É verdade. O pessoal, assim, a gente vive uma graça, né, nos tempos que a gente tem. Eu fico muito feliz, assim. Tem pessoas que são nostálgicas, né, da nossa idade, Isso, eu assim. sou, eu sou Fica, assim. é... Não, é esse ponto, né, que é importante. Eu também sou nostálgico, falo assim, cara, na minha época era muito bom, tinha tal e É, tal coisa. Eu também sou assim, mas eu tenho certeza que você é assim, pastor, pro lado bom, né? E olhando para hoje, você falou aí, né? Olha quantas ferramentas a gente tem para utilizar para educação, né? E tem irmãos que acham que estamos vivendo uma era de trevas, uma era de escuridão que não tem nada. Cara, a gente tem muita ferramenta na mão. Você concorda com isso, não? concordo plenamente. Claro, a nostalgia a gente olha para o passado lembrando das coisas boas, com aquela gratidão, carinho, saudade, mas sabendo que não tem como voltar, o mundo muda, né? A cultura e tudo vai mudando. E é muita treva, muita escuridão por causa do mau uso das ferramentas. O ser humano é mau, o ser humano é pecador por natureza. Então, é normal do ser humano usar as coisas boas de maneira ruim, da forma errada. E a tecnologia entrou nessa onda, é uma ferramenta maravilhosa, nos dá muitas oportunidades, possibilidades, tanto no meio cristão, para pregar o evangelho, quanto na área da educação. Então, se nós, com a graça de Deus, a direção do Espírito Santo, com a visão, a cosmovisão correta das coisas e um bom uso, nós podemos usar tudo isso e expande muito as possibilidades, as oportunidades, né, o alcance, e aí a gente pode ajudar e trabalhar na vida das crianças e adolescentes
Basta ter essa direção de Deus, né? Essa direção do Espírito e um pouco de sabedoria, visão, né? E não entregar tudo nas mãos do inimigo e do mundo. São coisas boas, né? Vamos usar para o bem. E voltando aqui, né? Isso que você falou, né? Usar de uma maneira correta. Então, é Isso. muito mais do que está dentro de nós e como a gente utiliza a ferramenta do que a gente. Olha só, Jesus, toda vez que ele esteve no nosso meio, né? No nosso meio não, mas esteve na nossa era, nesse mundo, pisou nesse mundo, ele veio para renovar, para redimir as coisas, né? Então ele redimiu, ele começou redimindo, renovando até a forma de pensar dos judeus da época, né? Sobre os 10 mandamentos, sobre como que era fazer os 10 mandamentos. Então tudo que Jesus veio era para renovar, renovar e redimir. E nós como os cristãos esquecemos disso, né? Então, Jesus, quando ele nos salva, né? Ele nos renova, nos redime, como você diz. Então, ele nos salva dos pecados, nos torna uma nova criatura, nos dá o seu Espírito Santo. E agora nós temos a palavra dele para usar da maneira correta. Então, as coisas, as ferramentas, elas são neutras em si. São criadas por nós, seres humanos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Mesmo quem não é cristão, quem não é salvo, tem ainda a imagem e semelhança de Deus, a criatividade, a inteligência. E tudo isso vem de Deus. Aí, nós com essa visão correta, essa direção de Deus, lembrando o que Cristo fez por nós, do que ele quer fazer com as outras pessoas, nós pegamos essas ferramentas, usamos da maneira correta. Jesus, ele usava tudo que tinha, os apóstolos, os profetas. Então, já que as ferramentas estão à nossa mão, vamos usar corretamente, usar para a glória de Deus, né? E aí a gente pode fazer uma grande diferença, né? Somos redimidos pelo sangue de Cristo. E eu tenho certeza que você já provou que isso funciona, né? Falando um pouquinho aí do que você utiliza de ferramenta, você tem um filho, né, que chama Luigi, né? Eu Sim, até já imagino por que o teu filho chama Luigi. Fala um pouquinho aí disso aí. tem três bonequinhos do Luigi aqui, né? Então, É verdade. olha, na verdade, né? É difícil as pessoas acreditarem, mas o Luigi não foi exatamente por causa do Super Mario. Nós estávamos tentando escolher o nome, algo parecido com o meu, mas não o meu, Luiz Miguel, né? Em algum momento a minha esposa sugeriu Luigi, porque era italiano, meu sobrenome Gianelli é italiano. Na época eu não estava muito envolvido com coisas de games, assim, eu estava meio desligado, muito envolvido no ministério, mas eu gostei tanto do nome, nós gostamos. E logo em seguida, algumas pessoas a gente foi comentar e falaram por causa do Mário. Aí já veio aquele estalo. Eu acho Caiu que a talvez ficha. o subconsciente, né? Lá da adolescência, infância, jogando muito Super Mario. Aí o É. Luigi estava ali. Então, foi muito legal e o nome dele causa um impacto. Todo mundo gosta, o pessoal que gosta de games fica empolgado, né? E ele faz sucesso. Às vezes eu fui em feiras de retro games, o pessoal fica encantado. Esse é o Luigi, vai lá conversar com ele, né? E até quando ele era pequenininho, ele achava que era o boneco, né? O personagem. Se Foi muito orgulhava, legal né? isso. É muito legal. Mas, assim, pensando no uso dos games, né? E da tecnologia na educação, então, são quase 20 anos ensinando, direto ou indiretamente envolvido com educação. Então, eu comecei a dar aulas oficialmente agora, mas eu sempre estava envolvido com as escolas, com palestras, cursos, contando histórias bíblicas. Irmão, quando as crianças ou adolescentes sabiam que eu gostava de videogame, o pastor gosta de videogame, pronto, abria um mundo. Eles vinham conversar, quebrava aquela barreira, aquele preconceito que muitos têm com o pastor ou líder religioso, até com professores, né? Então eles iam falar do jogo, perguntar o jogo que eu gosto, e aí com isso a gente faz amizade, se aproxima e traz as lições eternas, as verdades de Deus e até as matérias normais da vida, mas usando o game como gancho. Então é uma ferramenta excelente, abre muitas portas, faz amizade e dá para ensinar verdades eternas e aqui da Terra através dos jogos também. E eu tenho experimentado isso com as revistas, os livros, as palestras e o contato pessoal com a turma assim que gosta de games. É muito É. bom. Me fala quando é que você começou com isso, né? E aí fala um pouco das histórias que você tem aí. Eu sei que você tem várias, né? A gente se encontrou aí na Feira Retro Game em São Paulo e eu vi Isso. ali o pessoal ó, detalhe, tá? Professor, educador, família, pai.
a feira Retro Game não é uma feira cristã, não, tá? Não, Não tem não. nada a ver com feira cristão, de crente, de pastor, não tem nada a ver. Era uma feira para expor games retrô. Então, se você é pai, tem mais de 25 anos, mais de 30, né? 25 ainda é novinho, né? Você tem mais de 30 aí, você já jogou games que a gente jogou também. E eu tenho certeza que você ia adorar essa feira que o Muito Além dos Videogames estava expondo lá. Fala um pouquinho das histórias, desde quando você começou lá atrás, sua primeira revista. Se quiser pegar, mostrar ela aí, depois a gente faz um corte em série, porque é muito lindo as revistas que o Luiz faz, cara. É demais, assim. E a gente pode até, futuramente, né, avançando com o podcast, a gente pode até fazer alguma promoção aí, algum tipo de Claro. cupom, se você quiser falar, ó, se for com esse cupom você tem desconto. Depois vai ter esse prêmio aí para quem assistir, né? Isso, vamos divulgar para o pessoal aí. Vale a pena conhecer o Muito Além dos Videogames. Essa feira, inclusive, né? Uma das regras que tinha quando mandaram o documento para assinar e tudo, que era expressamente proibido a atividade religiosa e sempre me foge a palavra, não é o De evangelismo, é como as de cunho pessoas falam. cristão, não? Não, quando alguém está evangelizando, tentando converter os outros, sabe? É Hum, proibido isso, né? Só para o pessoal sim, entender. sim. Só que o próprio organizador do evento, mesmo sabendo que eu sou pastor e o meu conteúdo fala de Deus, de Jesus, ele Ou me seja, convidou. você não era agente secreto, não era aquela coisa assim, Não, não, não. tem que ficar secreto porque senão vão me matar, tipo, igual em alguns países. Não precisava disso, né? Não, mas mesmo sendo proibido, assim, porque talvez alguém ia querer entrar lá, entregar folhetos e tal, né? Sim, sim. Mas o organizador me convidou e me cedeu um espaço para levar meu material. E com cada revista e livro que eu vendia, o pessoal que chegava pegava um folheto comigo, né? Folheto na temática gamer, mas falando do evangelho. Então Deus abriu essa porta. Já são vários eventos, isso foi muito especial. E eu comecei esse trabalho em 2018. 2017 eu publiquei meu primeiro livro na área de missões. Comecei escrevendo sobre isso, que é o meu coração é missões, né? Implantação de igrejas, pregação do evangelho, a nossa vida, a vida da minha família. E aí, nesse processo de escrita, publicação, eu descobri uns livros de crônicas retrogamers que um rapaz disponibilizava na internet. E ao ler aqueles livros, eu voltei para minha infância, foi uma viagem no tempo, assim, algo muito legal. E eu comentei com a minha esposa a possibilidade de eu escrever as minhas memórias e aproveitar e falar de Jesus. A gente ficou meio na dúvida, será que vai dar certo? Ainda tinha aquela ideia, muito preconceito do cristão com videogame, né? Que negócio de Isso em videogame 2018. 18, comecinho de 2018. Ou seja, não é muito tempo. Você está falando de um preconceito que existia. A gente tem aí 2, 7 anos aí, ou seja, muito recente, e você vê como ainda tem muita Ainda coisa, existe, hein? irmão. Por mais incrível que pareça, Imagina. ainda existe. Dificuldade de diferenciar o que é bom, o que é ruim, um jogo bom, um jogo ruim. E a nossa tendência é sempre generalizar tudo, né? Não presta, porque tem um jogo ruim, tudo é do diabo. Não é assim que funciona. Né? E o pensamento era mais forte no passado, claro, Sim, né? sim, sim. Muitas pessoas estão abrindo os olhos, mas foi aquele desafio, foi até uma tentativa. Eu vou arriscar. Alguns pastores talvez não vão gostar, alguns amigos, mas graças a Deus não tive esse preconceito. O meu círculo de amigos, meus pastores, colegas, todos gostaram, apoiaram. E aquilo abriu tanta porta. Foi o primeiro livro, que era muito além dos videogames, Memórias de um Jogador. Então, Muito ali eram legal. minhas lembranças da infância e adolescência. E no final eu apontava para Cristo, né? Trazendo uma mensagem na ideia do game da vida, do jogo da vida, o game over, né? E que Jesus nos dá a vida eterna, ele que venceu o jogo. E fiz muitos amigos, e o pessoal gostou demais, começou a me mandar as histórias deles, e alguém sugeriu para eu fazer uma revista, não só os livros de crônicas, mas uma revista, tipo as revistas que tinha nos anos 90, né? A gente comprava na banca para ver os jogos, não tinha internet. E aí nós começamos a revista. Eu tenho algumas edições aqui. Essa aqui é uma Mostra das aí. últimas, Aí sobre que o lindo. A gente vai PlayStation pôr 2. depois a imagem também. A gente vai pôr. Depois você me manda o JPEG dela, ou eu acho. Ah, Essa é aí a uma gente das faz essa últimas, né? revistinha, tudo colorida, né? Com fotos, Cara, bem é, igual é à muito época lindo. das bancas mesmo. É que eu vou. Depois eu pego a minha aqui, mas eu tenho uma também. Sim. E é muito legal, assim, cara. É assim, pra quem joga, é você revivenciar, vivenciar, né? Enfim, cara. E a gente tem falado não só dos jogos antigos, mas também dos novos agora, para alcançar a nova geração, né? Minecraft e jogos que a molecada joga hoje em dia.
Então, isso tem sido bem legal. Já temos 13 edições regulares, 4 especiais, 3 extras, não, 4 edições extras, e agora vários livros e uma comunidade. Tem um grupo de amigos, né, que montamos uma equipe, muito além dos videogames, irmãos de diversas denominações que gostam de videogame e que querem usar essa ferramenta para pregar o evangelho. Então a gente tem feito um trabalho, vídeos, tem o blog e uma amizade muito forte assim, e usando os games para educação e para evangelização. E você vê como é importante, né? Então assim, eu também já enfrentei algum tipo de. Não vou falar preconceito, mas é aquela dúvida, sabe? É preconceito, né? Aquela dúvida, e você que é educador, assim, vai olhar pra gente e falar: esses dois aí são doidos, São né? doidos. Mas eu tô com um pastor aqui, teólogo, né, pastor? Você é teólogo, estudioso, de cosmovisão bíblica. Eu já tenho estudado cosmovisão bíblica em diversas áreas da cultura há mais de 4, 5 anos aí, né? O pessoal do Prisma, que é de BH, não sei se você conhece, o pessoal do Prisma tem feito um trabalho enorme no Instagram, assim, de arte, de o que você pode pegar a cultura que você está inserido e como é que você conversa com ela, né? Então é muito importante nós, como cristãos, entendermos que a gente é chamado para o mundo para redimir esse mundo aqui. Para pegar aquilo que foi feito, usado como uma ferramenta, né? Às vezes que tá tirando a criança ali da Bíblia e falar, olha, né? Apontar o caminho, né? Vamos E colocar a muitas Bíblia vezes. lá. Exatamente, exatamente. E muitos cristãos não sabem que, por exemplo, Tolkien, do Senhor dos Anéis, era um cristão católico, e através dele o C.S. Lewis, né, que escreveu Crônica de Nárnia, se converteu, né? Então, assim, tem muita coisa tão interessante nesse mundo. E eu posso dizer que se você, isso que você falou, trazendo um ponto, né, que quando você falava pro aluno que você gostava de game, abriu o coração dele, isso é algo muito forte, né? Muito forte. E alguns exemplos bem práticos, né? Algumas pessoas não param para pensar, mas, por exemplo, na minha infância, as primeiras coisas que eu aprendi de inglês foi por causa do videogame. Tava jogando Super Mario lá e no final falava algumas palavras em inglês. O que aquele boneco tá falando? Eu quero saber. Então eu tinha uma prima que estudava inglês, eu ia perguntar para ela, fui atrás de um dicionário. Então eu não sabia a pronúncia, porque a gente não tinha internet para ou pessoas da Inglaterra e dos Estados Unidos para nos ensinar, mas eu fui entendendo o significado das palavras e comecei a aprender inglês por causa dos jogos. Alguns amigos Uhum. aprenderam mesmo a conversar em inglês, a ler, por causa dos jogos. Um amigo em específico aprendeu japonês para jogar os jogos de RPG e aquela paixão pela cultura do Japão, ele foi atrás, começou a estudar, aprendeu japonês, tendo os jogos como base. Muitos comentam assim, tem aquela série de jogos Assassin's Creed, né? Sim. Que não é para criança, que fique claro, é jogo Isso é muito para importante dizer, né? Tem jogo acima que de não é pra 18 criança, anos. né? Tem jogo Aí que não que é pra tá. criança. Tem faixa etária. Os pais têm que ter. Tem jogo livre, tem jogo para 12 anos, e tem jogos para maiores de 18, que tem violência, jogos de guerra, né, que tem luta, morte. Então, mas, por exemplo, esse jogo Assassin's Creed, eu fiz um trabalho na faculdade agora sobre a influência dos jogos no ensino da história. E muitas pessoas já falaram assim que aprenderam mais história jogando Assassin's Creed do que na escola. Então, porque eles se envolvem com o jogo, com a trama, e vão pesquisar sobre a França, a Revolução Francesa, a conquista da América, tudo lá do jogo. Então, irmão, a gente pode pegar esses jogos e ensinar tanta coisa. Tem muita coisa lá. E por que não colocar as histórias da Bíblia, a história da igreja, ou jogos bons com valores que vão ensinar coisas espirituais, verdades eternas, amor, sacrifício, bondade, a glória de Deus. Então, cosmovisão é isso. Você vai ver Deus em tudo. Ele está por trás de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Né? Abraham Kuyper, que foi um teólogo holandês, ele fala que não há um centímetro do universo que não pertence a Deus. Tudo é dele. Ele que criou. Né? Então, a gente pega essas ferramentas e usa. Inclusive, os jogos têm um poder de inculcar mesmo as coisas na mente das Sim, crianças. E aí que tá, as pessoas más usam isso para inculcar o mal. Nós vamos pegar isso e usar para inculcar o bem, né? é verdade. Controlar com o vício, achar o equilíbrio, ajudar as famílias. Tudo isso a gente trabalha também nas palestras, nos livros, Sim. mas
ajudando na educação e a ensinar tanto as matérias normais quanto as verdades bíblicas. É. E hoje você é professor, né? De geografia, que você comentou? Sim. Então, eu sou teólogo, né? Sou bacharel em Sim. teologia e eu fiz licenciatura em história. Mas aí na minha designação saiu, né, permissão para lecionar tanto história, geografia, ensino religioso, sociologia, todas essas matérias interligadas, eu posso lecionar. É Então, escola agora, fundamental. no ensino fundamental e médio. Legal, legal. Você Fundamental já e pega médio. a faixa etária aí de fundamental um ou 2? Fundamental 2. 2. Você pega dos 11 até 14, né? Se não me engano. No terceiro, acho que eles já têm uns 15, 16, né? É, no É o fundamental terceiro do 2 eu ensino digo. médio. Ah, não, o terceiro já é acima de É, 16. Então você pega as duas faixas, a adolescência, quer dizer, a pré-adolescência ali um pouquinho e já a adolescência. e E os adolescentes para você consegue com conversar todos. com eles? Como é que você faz a questão de game? Você consegue colocar alguma coisa da cultura cristã? Como é que você consegue colocar Consigo, algumas coisas? consigo. Graças a Deus tem sido bom. Desde antes de começar a lecionar, quando eu ia nas escolas para dar palestras mesmo sobre o tema, muitas escolas abriram a porta para isso, para falar sobre tecnologia, videogames, tentar ajudar as crianças. E dá para falar tanto com os pequeninos quanto com os maiores. Porque hoje, irmão, você sabe, né? Os games e a tecnologia faz parte da vida deles. A gente querendo ou não, gostando ou não. Eles têm o celular em mãos, eles têm acesso à internet, eles jogam, quase todos jogam. Alguns não jogam mais consoles, né? Muitos não ligam mais para um console, mas Sim. tem um joguinho no celular, jogos online e tal. Então, se você fala de alguns jogos mais clássicos, consoles, os mais velhos entendem, você conversa com eles. Com os pequenos, você fala dos joguinhos ali que estão na moda, fala de Minecraft, eles conhecem, né? Então, Roblox, né? Roblox é Roblox, abaixo dos 10 anos aí e joga Roblox aí. isso mesmo. Aí com os mais velhos, você já fala dos jogos do PlayStation 2, do Xbox 360, e todos eles têm um contato. Então, é fácil chegar em todos eles. Eu tenho experimentado hoje mesmo, foi o primeiro dia de aula nessa escola, fui conhecer os alunos. Em algum momento eu falei, eu gosto muito de videogame. Pronto, algum sorrinho assim, e já vem para qual jogo que o senhor gosta, né? Você conhece esse? E aí eles, primeiro tem aquele espanto, o professor, pastor gosta de games, É e engraçado, depois né, cara? aquela abertura para eles conversarem. E mesmo que não dê para usar diretamente ali naquele momento os games em si, já serviu para quebrar a barreira. E aí eu falo, olha, dá para aprender geografia nos jogos. Você lembra de tal jogo que tem as montanhas, que tem os rios? E aí a gente usa essas brechas, né? Às vezes só como desculpa mesmo, mas aproxima das crianças, aproxima dos adolescentes. E tendo tempo e condição, a gente pode usar de forma mais direta mesmo, como conteúdo, como matéria, né? Como ferramenta ali no dia a dia, para eles jogarem mesmo e aprenderem em várias matérias, em várias áreas. E aí você vê como é interessante, né? E às vezes o professor, ele se fecha tanto no conhecimento dele, daquilo que ele tem que levar para a aula, né, como conteúdo, que ele esquece que ele tem que ter um nível de conexão com o aluno, né? O professor, ele se fecha no conhecimento dele, ele se fecha naquilo que ele tem que levar, ele vai meio que blindado. Ah, eu preciso explicar isso, falar daquilo outro. Mas ele esquece que tem uma camada que é a conexão com o aluno. Se ele não Isso. conseguir conectar com o aluno, ele vai ser aquele professor que vai entrar, vai sair. E o que que os games têm e toda a cultura pop que a gente vive hoje, que eu acho que é uma época muito legal para isso, né? A gente nunca teve tão rodeado de cultura, tá? A cultura hoje, a cultura de você assistir, de entretenimento, a gente tá, eu acredito que a gente tá vivendo o século, ou talvez a década, não sei, talvez continue, da mídia, né? A gente tá vivendo Isso. essa época. Então, qualquer pessoa aqui que a gente conversar, qualquer pessoa que vai estar nos assistindo, com certeza você está acompanhando alguma série do Netflix, ou da Amazon Prime, ou da Apple Plus. Com certeza você está acompanhando alguma coisa. Ou do YouTube. Com certeza você tem o teu canal preferido. Então, isso educa a tua vida, né? A cultura educa a nossa vida. A forma que a gente vive, como a gente come e o que a gente assiste. Na época de Jesus não era o que assiste, era o que Não. ouvia de histórias, né? Hoje é o que assiste. São as Então histórias de hoje. a gente não tem como fugir, a gente tem que usar isso de alguma maneira. Porque a gente sabe, tem muito conteúdo em todas essas plataformas que o irmão citou que são ruins e vão
afastar as pessoas de Deus, da verdade, vão desvirtuar, né? Então, não, vamos usar da maneira correta e vamos ver o que tem de bom lá e apontar para o evangelho. Essa conexão como pastor e pregador, eu converso muito isso com minha esposa, e várias vezes a gente vê, para o povo ouvir a minha mensagem, eles têm que ver que eu os amo, que eu sou igual a eles, que eu entendo a vida deles, que eu faço parte da rotina deles, não sou só alguém que chega lá e prega uma coisa, mas não tem amor, não tem empatia, não se relaciona. Quanto mais, como missionário, quanto mais próximo das pessoas, e o povo do campo me enxerga que eu vivo como eles, mesmo sabendo que eu sou de fora, mas olha, ele se fez um de nós, igual Cristo. Ele come a mesma comida, ele conhece as nossas coisas, ele está conosco. Aí aquilo já vai abrindo o coração para ouvir a mensagem. Então a gente tem que ter essa inteligência de usar as ferramentas que Deus nos dá, que estão à nossa disposição, para criar essa conexão. O conhecimento, a mensagem, seja do pregador ou do professor, é o mais importante, porque é aquilo que precisa ser ensinado. Só que a gente precisa conseguir ensinar. E sem essa conexão, sem quebrar as barreiras, sem o aluno nos ouvir, a gente não consegue passar nada. Então, a ideia é usar essas ferramentas para criar esse vínculo, né, quebrar as barreiras e nos aproximar dos ouvintes. No caso aqui de crianças e adolescentes, a tecnologia e os videogames funcionam muito bem. É legal a gente chegar nesse ponto, né? Que precisa dessa conexão. Agora, por outro lado, né? E depois eu quero que você conte alguma história aí, fale um pouco do caminho que está aí nas suas revistas, né? A sua editora, né? Porque você já tem uma editora, já está publicando que nem uma editora, né? Aí eu quero que Tudo a gente vai falar. independente, mas é. Essa conexão é tão importante, mas um ponto crítico aqui, tá? Que a gente. Isso também é um pouco do que nasceu, né? A ideia do Biblio XP, né? Por que nasceu o Biblio XP? Porque a gente percebeu que a gente precisava ajudar a criar essa conexão, né? Com os educadores, com os professores, com o próprio pai, né? A gente percebeu que a cada 10 pais, pastor, não sei se você tem essa impressão, mas a cada 10 pais que a gente pergunta se ele ensina a palavra de Deus, o caminho que o filho deve andar durante a semana, ou em algum momento ele pega para ler alguma coisa, mostrar, assistir algo juntos. A gente perguntar para 10 pais, um ou dois vai responder que fala da Bíblia para o seu filho. Isso é triste, né? Isso é terrível, irmão. Isso é uma derrota, é uma vergonha, né? Mas é uma realidade. Se 2 de 10 falarem que faz, já é muito, já é para glorificar de pé, né? Digamos assim. Mas eu tenho batido muito nessa tecla aqui na nossa igreja, nas igrejas que eu prego. A principal tarefa da educação é dos pais. Não dá para a gente jogar para a escola ou para a internet. Tem professores bons, tem bons produtores de conteúdo, tem pessoas como você criando ferramentas para tentar ajudar, mas nada vai substituir a família. O tempo dos pais, o culto doméstico, a leitura de bons livros, decorar versículos, cantar um hino, orar com os filhos, isso é o mais importante. É o mais importante. Então, nada vai substituir, nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia. Aí o que, que a gente faz? A gente tenta ajudar, pelo menos. Né? A gente tenta suprir aquelas crianças que não têm a família na igreja, que não têm pais cristãos, são de pais divorciados, ou as crianças que, por exemplo, na minha igreja, as crianças que vêm do mundo, né? Não tem família na igreja. O que eles vão ter de Deus é o que a gente ensina ali. Então a gente faz o possível. Eu sei que você, no começo, pensou em um jogo, né? Todo esse Sim, projeto sim, sim. começou pensando num jogo, virou um projeto diferente, mas para tentar ajudar as famílias, os pais. Então a gente tem que usar essas ferramentas, mas os pais não podem esquecer que nada, não é tecnologia nem dinheiro, nem nada vai substituir a presença, o tempo deles ali com os filhos. O exemplo, primeiro, né? Os filhos vão ver em nós a nossa fé, É. mas o nosso tempo com eles, esse amor, esse contato com a palavra de Deus, culto doméstico é fundamental e a gente tem que resgatar isso. De um jeito ou de outro, os pais têm que resgatar e lutar, se esforçar para ter um tempo ali na presença de Deus junto dos seus filhos. Então, primeira família, a gente acredita que a família é esse primeiro foco, né? Ali em Deuteronômio 6:9, né? Fala: ensina o teu filho enquanto você anda, enquanto você come, Isso. enquanto você vai dormir. E às vezes o pai esquece que é enquanto você está fazendo as coisas, né? E aí eu acho que as tuas revistas e os teus devocionais, eles também servem para isso, né? O pai, se ele quiser, ele pode pegar ali, ler junto com o filho, explicar: ó, eu jogava esse jogo aqui, filho. Agora vamos ver o que esse
que o jogo traz de. Dá pra fazer isso, não dá? Então, Dá, os seus dá livros, para suas fazer. revistas são ferramentas que já existem, né? São, principalmente esse aqui, irmão, que é minha obra principal, Devo Gamer. Meditações bíblicas a partir do universo dos videogames. Ele é um livro devocional, então, exatamente para isso. A criança pode ler sozinha, o jovem, o adolescente, mas eu tenho relato de pais que leram com os filhos, famílias que leram juntos, porque isso ajuda demais. Né? Então, quando falar dos jogos antigos, como você disse, o pai eu jogava isso na infância, né? E o filho vai ficar interessado e vai para a verdade bíblica. Quando fala dos jogos atuais, talvez o pai não entenda muito, mas daí o filho ensina o pai. E aí vai para a verdade bíblica. Cada capítulo eu falo de um jogo ou de algum tema relacionado aos games, e no final tem perguntas para reflexão, tem uma oração, todos têm versículos bíblicos. Então é uma forma de linkar as coisas e sempre apontando para Cristo, para o Evangelho, para a glória de Deus. Os games servem só como ponto de partida mesmo, aquela curiosidade, aquilo que a gente falou de criar aquela conexão, despertar a curiosidade ou a nostalgia, mas ir para aquilo que importa, que é Jesus, a palavra de Deus, né? E a família ali, o amor. Então, esse aqui tem sido muito bom para isso, é uma ferramenta bem legal. Tem outros livros de outros amigos parecidos, principalmente relacionados à cultura pop, né? Sim, Que dá sim. para usar devocional pop, coisas assim. E a ideia desse aqui é essa, e é bem profundo mesmo, indo para as escrituras e dentro do assunto de videogames e tecnologia. É muito bom. A nossa formação é um pouco de games, né? Nos últimos 3 anos a gente buscou muito da área de games. Eu estive na maior feira de games do mundo, que é lá em Colônia. Eu te falei, né? Que a gente foi lá para Sim, Colônia, na Alemanha. eu E vi, eu assim, vi as fotos, os vídeos lá, achei legal demais. cara, é absurdo como eles falam que lá é a cidade, é a casa dos games, né? Chama Colônia a cidade na Alemanha, né? Porque é lá que acontece a Gamescom, que é a maior feira de games do mundo, né? E lá você vê produtores, você vê empresas, você vê a Ubisoft com um stand gigantesco. E a cultura é tão forte, cara, dos games. E você vê ali pessoal vestido com várias fantasias, com cosplay de tudo quanto é área. E tem a outra área que é a área de negócios, né? A área que eu estava é a área de business, né? De ir lá para fazer reuniões, para fazer negócios. Então, movimenta muito dinheiro essa cultura. E a gente entrou nessa cultura, nesse business dos games para fazer games, né? Mas a gente percebeu que o game é igual você falou, ele era só a ferramenta. A gente entendeu que, cara, não é fazer game, a gente gosta, a gente tem game fazendo aqui no estúdio, mas a gente percebeu que o game é uma das pontas. Todo em volta do game ali é para falar da palavra, é para trazer ensino para os educadores, né? E aí eu enxergo como a tua revista é as novas parábolas, né, de Jesus, né? É, tipo isso mesmo. Parábolas modernas, né? Porque, pensa, uma criança da cidade, ele não entende muito de semente, do campo, de É plantação, verdade, mas ele entende de games e tecnologia. Então a gente verdade. tem que usar isso como uma parábola mesmo, como aquele link ali para as verdades eternas, né? E tem que ser usado e vale muito a pena, é muito bom. E tem que fazer tudo isso, né? O que vocês estão fazendo, projetos assim de educação dentro de uma cosmovisão cristã e usando a tecnologia. Temos que ter produtores de games cristãos, jogos Sim, cristãos, não necessariamente bíblicos, apesar que eu gostaria de ver mais jogos bíblicos, mas também jogos com valores, jogos sim. com qualidade, né? Que você pode deixar seu filho jogar e a sua família mesmo jogar tranquilo. E pessoas produzindo literatura também, né? Nós todos trabalhando juntos, aí formamos uma equipe, né? Para ajudar em todas as áreas. A gente queria ver novos C.S. Lewis, né, nascendo por aí, né? Então, e tem muitos aí, talento não falta, às vezes falta só É, alguém despertar, né? inclusive, né, fica aqui um parênteses aqui, o pessoal lá do Disoscope criou uma feira de ficção, cara. Vai ter uma feira de ficção cristã, que eu acho que agora é em junho ou em julho. Não sei se você tá É sabendo. FEFIC, né? É, FEFIC. é em Isso, julho ou em julho, eu não sei. Eu me inscrevi não, lá pra ir. não sei. Eu vou dar uma Mas olhada. E eu tem também, acompanho na internet, eu vejo, eu sigo a página deles, sempre vejo, eu acho muito interessante esse projeto mesmo. a gente esteve com a família o ano passado tá se aproximando, a semana, o dia do Orgulho Nerd. Tá se Sim. aproximando. Acho que é em junho, né, se eu não me engano agora. Se eu não tiver enganado, que eu não sou tão nerd assim, eu esqueço.
Mas eu fui com a família toda, cara, em São Paulo, lá em Ibirapuera, tinha cosplay. Aí eles colocaram pra exibir um filme do estúdio Ghibli, que era inédito, que ganhou até o Oscar, que é o Homem Caiçara, uma coisa assim, não lembro o nome. E, cara, demais, assim. Então a gente se apaixona por essa cultura. Então, voltando no lance de conexão, até pra gente criar aqui uma conexão, né, fazendo um trocadilho, essa conexão é muito importante. Agora, uma outra parte que eu não vejo buscar essa conexão. E aí entra uma coisa grave, não sei você como pastor de igreja local, tal, mas eu vejo em algumas igrejas locais que eu conheço, os professores. Parece que eles assim, sabe, não entenderam que precisa ter essa conexão. Não sei se você tem esse sentimento, sabe? De os professores hoje na escola bíblica, muitas vezes no kids da igreja, eles esqueceram que eles precisam ter essa conexão com a nova geração. Eu tô falando de criança de 6 a 12 anos, a partir dos 5 aninhos ali, 6 12 anos pra frente, que eu percebo que eles já estão jogando, já estão na internet. Os pais às vezes até perdem o controle da internet. E aí quando ele chega de domingo ou de sexta ou de quarta para ir para a igreja, o professor tá lá e o professor dá só aquele conteúdo. Fala da história de Jonas, muito superficial, não se aprofunda, não leva um contexto, uma contextualização. A gente tem percebido isso. Não sei se você percebe um pouco disso assim. Então, isso existe, né? É uma luta dos professores. Eu não vejo que é por mal, mas é aquela necessidade de se atualizar. Alguns não vão conseguir usar a tecnologia, não é a cultura deles, não é a vida, não se acostumaram, mas eles vão ter que aprender outros métodos para conseguir apresentar as histórias bíblicas e as lições, para tentar se conectar com as crianças. Algum tipo de atividade, algum tipo de brincadeira, algum tipo de dinâmica, uma aula mais espontânea, né, que vai criar aquela curiosidade nas crianças. Então a gente tem que ir descobrindo qual ferramenta serve melhor para cada professor. A atenção das crianças hoje é muito curta, né? Eles não conseguem ficar atentos muito tempo. Então a gente tem que conseguir prender a atenção deles o máximo possível, porque às vezes, irmãos, é só aquele momento ali que o evangelho vai ser pregado. É a chance, talvez, da vida daquela criança, da semente ser plantada no coração, ou ela está passando por alguma luta na casa dela, algum problema, e aquela mensagem é para a vida dela. E se a gente só jogar ali de qualquer jeito, sem aquele amor, sem vida, então podemos perder as vidas amadas por Cristo. Então, não necessariamente o professor precisa usar jogos. Alguns não vão conseguir isso, e não adianta a gente Sim. forçar. Pessoas mais novas, nós que crescemos um pouco, já conseguimos incluir, misturar as coisas. Mas o importante é o professor amar aquelas crianças, amar seus alunos, fazer o seu melhor e encontrar métodos para adaptar aquela lição. Não mudar a verdade é a mesma, mas a maneira de apresentar e de se conectar com os alunos. Então, é mais um trabalho de reaprender, né, os métodos de ensino. Então, eu acho que isso precisa ser feito, mas se os professores amam as crianças, amam a Deus, o Espírito Santo vai iluminar, basta um pouquinho de esforço, de tentativa, de treinamento. As ferramentas estão aí, né? O que nós não podemos é deixar largado, fazer de forma relaxada, de qualquer jeito, só para fazer, né? Jogar a lição ali sem aplicar o evangelho, sem amor pelas crianças. Aí perdemos a chance, né? Então, e realmente isso que você falou dos educadores, né, dos professores ali, os mestres que ensinaram muito a gente na escola dominical, né? Eu lembro da tia Jo, né? Então, se algum irmão da igreja que eu fazia parte aí, fiz parte durante quase 40 anos dessa igreja, a tia Jo, ela ensinou uma geração, irmão. A tia Jo, ela está com o pai já está com o senhor. Foi recente isso, faz acho que 6 meses. E ela ensinou uma geração, sabe? Todo mundo na igreja passou por ela. Ela tinha 80 e poucos Legal. anos. E é muito forte isso, né? E ela ensinava daquele mesmo jeitinho dela, né? Há 2 anos atrás, aquele mesmo jeitinho, mas o foco dela era as crianças pequenas. Sim. Então, com as crianças pequenas, abaixo de 5 anos, até 5 aninhos, que é a idade da minha filha mais nova, você vai bem, né? Você usa Isso. flanelógrafo, você usa histórias. Isso daí sempre deu certo. A grande questão é a partir dos 6 anos em diante. Dos 6 aos 12, mais ou menos, né? Que é a geração que a gente tem aqui em condomínios, a gente tem feito aulas, né? A gente percebe que aí é um grande complexo, assim. Você fica mais complexo o negócio.
Porque elas são mais agitadas, elas estão nas mídias, elas gostam de ver coisas rápidas. E aí entra um outro ponto que você falou aí, que se a família está desestruturada por algum motivo, ou está vivendo um momento de estruturação, de mudança, o pai está trabalhando muito, que tudo isso um dia passa por alguém, ou às vezes nem tem pai ou nem tem mãe, se a Isso. criança vem com essa carga, e você deve ter exemplos aí entra uma outra camada que a gente gosta muito aqui do Bíblia XP de levar informação sobre isso, a gente tem se esforçado, que é a parte da saúde emocional. Então vem uma camada de saúde emocional e vem a camada de você ter que conectar com aquela criança. E aí você vai passar como uma aula se você não começou nem conectando com ela, né? Então essa parte de saúde emocional é um outro problema também, né? Que ela não, ela às vezes ela tá ansiosa, ela tá acostumada a ver tela o tempo todo, que o pai às vezes por algum motivo. Como é que você vai conseguir falar durante meia hora, 20 minutos ali e não é 20, você acaba falando meia hora. Então se o professor, eu acredito, tá? Isso é uma hipótese que a gente tem colocado. Se o professor for só conteudista, se ele não conectar o tempo todo, se ele não trazer exemplos, se ele for só conteudista e na igreja você tem esse poder, e na escola também, de conectar, né? De fazer algumas aulas que você traga algum tipo de conexão, é muito difícil ali, né? Vira uma aula de 15 crianças, por exemplo, até 20, fica uma aula muito difícil, né? É difícil, é um grande desafio, irmão. É muito complicado. Porque, como nós falamos anteriormente, a maior parte das famílias não tem mais aquele tempo com Deus, aquele ensino em casa. Então, as crianças vêm muito cruas, né, e não acostumadas a ouvir. Então, é necessário muita oração do professor, muito preparo mesmo, Preparo, né? muita criatividade. Graças a Deus, temos o Espírito Santo para nos iluminar e nos ensinar, né? Verdade. E a palavra ali. Então, o negócio é conhecer as crianças, se o professor ama as crianças, e nas primeiras aulas aprender, ver o que funciona, o que não funciona, e ir juntando as peças até achar o seu caminho. Às vezes vai dar para usar algum tipo de tecnologia, algum tipo de brinquedo, algum tipo de dinâmica, algum tipo de jogo, né? Seja eletrônico ou jogo de tabuleiro, ou algum joguinho inventado ali. Mas essas ferramentas vão contribuir para essa conexão e para a transmissão da lição e das verdades eternas, né? No nosso caso, do Evangelho de Cristo, até para esses que estão com mais problemas, mais dificuldades. E aí deixamos o resultado nas mãos do Pai, né? Muito bom, muito bom, irmão. Bem, estamos chegando ao fim aí, é uma pena, eu quero. A gente vai ter uma outra oportunidade de falar muito mais, porque eu Deus acredito que você quiser. tem muito para falar. Eu ainda sonho de um dia, já te falei isso, né? De a gente lá no futuro ter momentos de palestras em igrejas e imersões aí que a gente vai trazer o irmão, trazer ali para falar sobre, Deus e, quiser. e vai acontecer, a gente está caminhando para isso. E eu acredito que as revistas são ferramentas, né? Então você, professor, pai, fala assim, cara, eu queria ferramentas que pudessem me ajudar a eu conectar com meu filho, né? A gente falou de preparo, então, primeiro ponto, preparo. Você tem que buscar do Espírito Santo, buscar de Deus, buscar um preparo ali de você mesmo entender que você vai ter ali alguns minutos, às vezes um pouco mais um pouco menos de uma hora para conectar com aquela geração que está ali. E quantos relatos eu sei que você deve ter aí de crianças que cresceram e ouviram você dando aula na escola dominical, né? É Isso. um, é um momento assim, é a janela de oportunidade para jogar a semente, né? É assim mesmo. E a minha esposa também, né? Durante esses anos de ministério, às vezes eu tô lá pregando, ela sempre com as crianças, e ela tem vivido isso muito na pele, né? Então, sempre ali inventando uma coisa nova, algo novo, uma dinâmica, e principalmente amando as crianças, né? E aí Deus vai trabalhando e os frutos vêm com o tempo. É maravilhoso, é muito especial mesmo. Não, é ótimo. É assim que a gente acaba tendo o gosto de continuar fazendo, né? Então, Vale a assim, para pena. fechar, vale muito a pena. E aí eu anotei alguns pontos aqui, ó. O preparo, né? Que a gente comentou. A conexão. Então, o muito além dos videogames, eu quero que você fale agora aí o Instagram, quero que você fale de cupom que vai ter de desconto, onde acha as revistas, porque é justamente a conexão, né? Então, preparo, conexão. Conexão, temos as ferramentas, né? Tem aí muito além dos videogames, então quero que você fale um pouco mais sobre isso. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho, tem o canal no YouTube. Agora eu estou tentando produzir algum conteúdo lá também, junto com a minha equipe. Legal.
Então tem alguns vídeos legais lá, diversos, sempre relacionado a games e cosmovisão, literatura. O Instagram, muito além, arroba muito além dos videogames. O canal também é só procurar muito além dos videogames no YouTube. Então são os dois principais caminhos. E o nosso blog, né, dentro do site muito além dos videogames.com.br. Aí tem a aba blog lá, sempre atualizando novas postagens, textos, meditações. E aí o principal, né, dentro de tudo que eu apresento aqui para os amigos, é justamente o Devogamer mesmo. Se Show. quiserem um material para falar de videogames, tecnologia, cosmovisão cristã, criar essa conexão com as crianças, seja filhos ou crianças da igreja ou da comunidade, da escola, aqui tem um material completo, né? 31 devocionais em forma de fases, mais 2 fases bônus sobre tecnologia, sobre o cristão e o entretenimento, e um capítulo teológico, né? Falando as bases bíblicas, como o cristão deve encarar cultura pop, tecnologia, videogames especialmente, acabar com os preconceitos e entender isso para a glória de Deus. Então, essa é a dica. Esse aqui acha na Amazon, no site da editora Trinitas, também a própria editora que Legal. publicou, tá bom? E em diversas livrarias online e físicas, você pode encontrar o Devogamer aí. Se alguém tiver Demais, interesse em demais. saber mais, é só entrar em contato comigo também. Eu passo os links, eu faço aí, a gente vê o que pode fazer para ajudar. Mas só o pessoal mandar a mensagem, vai ser um prazer falar Demais. com E ele. também para palestras, né, pastor? Palestras, Também ministrar também, você tá aberto, né? estou aberto, tenho feito esse trabalho, experiência em algumas igrejas, até em seminários, cursos. Tem sido uma grande bênção mesmo. Quiserem saber sobre games, cosmovisão cristã, o cristão e o entretenimento e a tecnologia, estamos aí disponíveis para servir a Igreja de Deus. É, porque a verdade liberta, né? Então, às vezes, a gente tem venda nos nossos olhos achando que não, game não é de Deus. Antigamente proibiam bateria na igreja, né? Aí você vê como a verdade liberta, né? A verdade liberta, aproxima. E se Jesus estivesse hoje aqui, com certeza ele estaria seguindo a gente estaria seguindo os passos dele, né? Levando Exato. parábolas de um formato diferente, né? E é isso que a gente tenta fazer, né? E o terceiro ponto aqui, irmão, eu coloquei aqui, ó. Então, primeiro, preparo, a conexão, que envolve a criatividade, e tá aqui, você tem uma criatividade imensa aí, né? Para munir de ferramentas aí o pai, o educador. Terceiro ponto é o engajamento. Finaliza com o engajamento. A gente acredita que a criança engajada, o aluno engajado, ele vai engajar a família dele, ele vai engajar os amigos dele e ele vai ser um missionário. Olha só que forte, né? Então, É o isso mesmo. engajamento é muito forte, assim. É a mesma coisa quando ele joga um jogo bom. Ele joga um jogo bom, o que que ele vai falar? Ele vai falar pro amigo, o amigo vai falar pro outro, ele vai comentar nas redes sociais. E o grande lance do momento que a gente vive hoje, da cultura, é o engajamento. Então, um publica uma coisa, outro dá like. Agora, imagina você engajar uma criança no evangelho de Cristo. A gente está tendo experiências num condomínio que a gente está fazendo, e quando a gente vê, aparece uma criança nova, irmão. Fala, de onde você veio? Aí fala, o amigo me chamou. E aí toda sexta a gente se reúne e ministra para elas. E assim, é um amigo chamando o outro. O engajamento seria outra palavra para o relacionamento. É uma forma de relacionar hoje. Então, o evangelho, o cristianismo é relacionamento. E se a gente conseguir passar isso, as crianças vão se relacionar, os jovens, as famílias, e aí todos juntos nos aproximamos de Cristo, aprendemos a verdade e Deus é glorificado, né? É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Irmão, mais uma vez te agradeço. Agora, a última missão que a gente acaba dando aqui para o pessoal que vem aqui. Você tem um livro para indicar que todo educador, que todo pai poderia ler, assim, deveria ler? Fora a Bíblia, lógico. Olha, vou indicar o meu, né? É isso aí, é isso aí. Então, é uma obra diferente e única, então eu recomendo. Dentro do nosso tema aqui de videogames e tecnologia, não tem nada igual no mercado aqui brasileiro. Tem Sim, alguns e já outros tem livros que pouco, falam tá? de Eu já cultura. pesquisei muito. Desculpa te Oi? cortar, mas já pesquisei muito. Não tem nada relacionado. Não tem. Não. Tem outros materiais, especialmente o Eduardo Medeiros, ele publica Sim, sobre cultura pop, devocionais muito bons, né? Ele tem bastante conteúdo. E ele tem um de games também. O Devocional Gamer, 40 dias no mundo dos games. Eu sim. tenho, já li, inclusive eu colaborei com ele neste livro, mas do nível que eu trouxe o meu, nível teológico, de questão de cosmovisão, a profundidade,
e as perguntas que tem no final dos capítulos para ajudar os pais, quem quiser usar em pequenos grupos, escola dominical. Então é um material único e ainda é pouco conhecido, né? Então Sim. estava desse engajamento para o pessoal conhecer. Quem tem lido tem sido abençoado, agradece, tem causado um impacto. Então fica essa dica. Quem quiser trabalhar ou entender melhor a área de games, tecnologia e cosmovisão cristã, é o Devogamer da editora Trinitas. Demais, demais. E Deus abençoe muito, meu amigo, pastor Luiz Miguel, por você estar aí. Fiquei muito feliz de a gente se encontrar lá em São Paulo. Espero a gente se encontrar em um próximo evento, Se né? Deus quiser, irmão. Obrigado pelo Porque, convite, né? Pelo carinho e consideração. sim, sim, é demais conversar. Se pudesse, a gente ficava conversando o tempo todo aqui, né? Mas a gente tem que produzir as Verdade. revistas, produzir os treinamentos, não tem jeito. Mas olha só como é interessante, né? Algo que foi feito pelo homem, pela tecnologia, há tempos atrás nos aproximou. Então, achar que isso não é uma graça comum que Deus faz para que una, né? É algo que não tem como. Então, pode aproximar muitas crianças de Cristo o fato de você saber e conectar com elas, né? É verdade. É isso aí. Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Forte abraço, irmão. Um abraço a todos que nos ouviram. Deus abençoe. E vamos sempre muito além dos videogames, para a glória de Deus. Amém. Um grande abraço. Um Até abraço. mais. E você que é educador, que entende, que precisa conectar com a nova geração, compartilhe aqui esse podcast. Mande para seu amigo, aquele pai, aquela mãe, aquele professor que entende que precisa conectar com essa nova geração. Aqui a gente vai trazer informação, a gente vai trazer ferramentas. Fique com a gente e até mais.